Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu quero ligar uma tradição histórica com informações bíblicas para apreciar um pouco mais Tiago. Em referências históricas dos primeiros séculos depois de Cristo, Tiago, o irmão de Jesus, foi apelidado de Joelhos de Camelo. Um apelido um pouco estranho. A explicação é que ele passava tanto tempo ajoelhando, orando, que seus joelhos ficavam duros e cheios de calos com aparência de joelhos de um camelo. Essa história não se encontra nas escrituras, é uma tradição que vem depois, mas não nos surpreende quando analisamos informações bíblicas sobre esse homem. Vamos pensar um pouco sobre Tiago. Durante o ministério de Jesus, Tiago e seus irmãos não acreditavam nele. João capítulo 7, versículo 5 fala isso explicitamente. Mas depois de verem as irrefutáveis provas da ressurreição, todos se juntaram a Maria e os apóstolos como seguidores de Jesus. Atos capítulo 1, versículos 13 e 14, dizem: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, os apóstolos. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora, Tiago e seus outros irmãos acreditavam em Jesus. Porque depois da ressurreição, eles entendiam que não era apenas um irmão carnal, mas de fato, Deus que fez carne. E assim, no livro de Atos, Tiago cresce em influência entre os cristãos primitivos. Ele se encontra com os apóstolos em momentos importantes, em Atos capítulo 12, Atos capítulo 15, por exemplo. Paulo, em Gálatas 2, versículo 9, descreveu Tiago como coluna na igreja. Um dos primeiros livros do Novo Testamento, em termos cronológicos, foi escrito por Tiago. Eu sei que há outras teorias sobre a possibilidade de ser algum outro Tiago, mas o entendimento mais comum atribui a epístola de Tiago a esse irmão de Jesus. E nessa carta observamos a humildade desse homem diante do Senhor. Tiago não procurou se exaltar ou ganhar status por ser irmão de Jesus. Pelo contrário, ele se identificou como servo de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 1, ele usa uma palavra grega que significa escravo. Escravo de Jesus. Um tema importante nessa epístola, que reforça essa ideia do apelido de Tiago, é a oração. Tiago ensina os leitores a pedirem sabedoria com confiança em Deus, logo no início da carta, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Por outro lado, no capítulo 4, ele alerta sobre o perigo de fazer petições a Deus por motivos egoístas ou carnais. Orações ouvidas por Deus dependem do relacionamento com Ele. E assim, Tiago enfatiza a necessidade de andar com Deus como amigo dele. Um exemplo citado é o profeta Elias, do Antigo Testamento, que foi um homem justo, que foi ouvido pelo Senhor quando ele orava. Tiago diz que é impossível manter amizade com o mundo e, ao mesmo tempo, ser amigo de Deus. Esta ênfase se enquadra muito bem com um outro tema importante do livro, a necessidade da fé ativa. Algumas pessoas naquela época, como também muitos hoje em dia, defendiam a noção de salvação por fé, sem a necessidade de manifestar obediência. Tiago refuta essa ideia. Ele afirma que a fé sem obras é morta e inútil. Uma pessoa que vive se ajoelhando diante do Senhor se prepara para servir, demonstra a sua fé por meio das suas obras e uma atitude de humildade diante do seu Senhor. Tiago
nos oferece um excelente exemplo para seguir, sendo joelho de camelo, sendo escravo de Jesus Cristo, sendo homem de fé. E assim aprendemos boas coisas da vida dele, que ajudam em nossa caminhada para a eternidade com Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.